Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Há um princípio que eu quero passar aqui. À luz do que nós estamos vendo, eu queria que você visse uma coisa que Jesus está afirmando. Tudo que Jesus fazia, como Filho de Deus, ele afirmou que ele via o Pai para fazer e ouvia o Pai para falar. Ele afirma que as curas, as libertações, a ministração que ele fazia não era por sua própria força ou seu próprio poder, era por causa do Espírito Santo que estava nele. Ele estava afirmando que a sua vida era totalmente guiada pelo Espírito Santo. E lembra em Romanos 8, a característica principal dos filhos de Deus é que são guiados pelo Espírito Santo. Correto? Ok. Quando você vai participar de uma adoração, vamos dizer que você seja líder, ou músico, ou cantor, ou você está aqui para adorar em espírito e em verdade, que pode ser traduzido pelo Espírito e verdade. Nós precisamos, para apresentar algo que agrada a Deus, nós precisamos da direção do Espírito Santo. Para qualquer coisa que fazemos como sacerdotes, que agora acrescentou a lista. Os sacerdotes, quem tem sacerdote aqui? Tem intercessor aqui? Agora, tem ministro de arrependimento aqui? Tem ministro de cura aqui? Tem ministro de libertação aqui? Essas são as 5 funções do sacerdote. Essas são as funções também do discípulo de Jesus. E eu digo funções aqui na terra, eu estou falando que essas são as coisas que os discípulos de Jesus fazem. Agora, para tudo isso, tem que haver uma capacitação sobrenatural, que vem pelo Espírito Santo que está em nós. Em 1 Coríntios 12, Paulo começa a falar: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, no passado, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres, o quê? Segundo eres. Você está vendo o princípio? Antes, Paulo está dizendo, antes, quando você não conhecia Jesus, você ia aos ídolos, segundo os quais você era guiado. Ou seja, você buscava a condução, a direção, a orientação
desses ídolos. Por que que Paulo podia dizer isso? O contexto dessa passagem para a igreja em Corinto é o contexto de espiritismo grego-romano. Eu não uso a palavra mitologia, porque não era mitologia, assim como Umbanda e Candomblé não é mitologia brasileira. É? Mitologia nos traz a ideia de ser algo, uma fábula, uma invenção apenas, uma história mentirosa. Mas nós sabemos que junto com essa mentira que o inimigo tem confabulado, tem espíritos imundos, demônios, que são reais. Quando nós lemos os textos de Coríntios, Efésios, Colossenses, Filipenses, Gálatas, nós temos que entender que Paulo está escrevendo para pessoas que vivem num contexto espírita. Totalmente espírita. Eles viviam o espiritismo grego e romano. Eles não tinham terreiros. Eles tinham templos enormes. E em Corinto, tinha um templo a um deus chamado Apolo, o deus da profecia. Eis a razão de 1 Coríntios 14, que ensina um montão sobre profecia. Mas estava acontecendo uma coisa nessa igreja em Corinto. As pessoas se convertiam, mas elas não reconheciam a diferença entre os espíritos imundos e o Espírito Santo. Como é que eu sei disso? Porque nessa passagem ele tem que explicar por escrito que quando alguém manifesta dizendo anátema Jesus, Jesus seja amaldiçoado, essa pessoa está falando por um espírito imundo e não pelo Espírito Santo. Havia confusão. Por isso, Paulo pega e escreve sobre os dons espirituais. O que é muito interessante para nós e muito importante, e quero focalizar isso neste momento, tá? É que ao explicar os dons espirituais, Paulo está explicando a capacitação sobrenatural que vem do Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar nas obras de Jesus. Naquilo que nós devemos fazer como discípulos de Jesus. Adoração, intercessão, cura, arrependimento, libertação. Paulo está falando e ensinando os dons espirituais, porque essas são as capacitações sobrenaturais que nos capacitam a fazer as mesmas obras que Jesus fazia. A adorar como Jesus adorava, a interceder como Jesus intercedia, a curar como Jesus curava, a pregar arrependimento como Jesus pregava, a expulsar os demônios como Jesus expulsava. E para isso temos que ser guiados pelo Espírito Santo. A questão, talvez você saiba de um ou outro dom. Eu quero focalizar e concentrar hoje nessa questão, porque no final dessa ministração, nós queremos orar. E nós queremos pedir que o Espírito Santo avive, conforme ele falou, ou Paulo falou para Timóteo, aviva os dons.
Nós queremos que o Espírito Santo avive essa capacitação sobrenatural para que possamos adorar e interceder, pregar arrependimento, curar e expulsar os demônios. Nós precisamos participar disso. Ok. Vejamos alguns desses dons. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Quero compartilhar duas coisas aqui. Quando eu fui buscar ao Senhor para entender, Senhor, como é que o Senhor quer que eu ensine a respeito dos dons espirituais? Ele tinha me mostrado essa agenda de Jesus. Tinha me mostrado que Jesus afirmou que o Espírito Santo é quem capacita ele para fazer essas coisas. E é assim que será com seus discípulos. Então, logo, os dons espirituais estão evidentes na vida de Jesus nos evangelhos. Eu parei e falei, mas como? Porque os evangelhos não falam sobre os dons espirituais. Ele falou, estão evidentes. Não fala mas você vê a evidência desses dons e assim você pode compreender como funcionam esses dons. É muito importante isso para ti e para mim, se nós vamos fazer as mesmas obras de Jesus. A segunda coisa, eu quero fazer uma distinção entre esses dons e talentos. Porque eu entendia no passado, quando eu não entendia a respeito da capacitação sobrenatural, que os meus talentos eram os dons que Deus tinha me dado para fazer as coisas. E são coisas separadas. Aqui estamos falando da capacitação sobrenatural para fazer as obras de Jesus. Não os talentos que eu posso exercer em qualquer ambiente e que Deus me ajuda a fazer aquilo que eu sei fazer. Eu estou falando de algo que nós não podemos fazer sem os dons espirituais. E dentro disso quero afirmar. Antigamente eu pensava que cada pessoa tinha 1 ou 2 dons. Talvez 3, muito 4. Hoje eu vejo diferente. É Deus que opera tudo em todos. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo com qualquer dom que seja para aquilo que Ele está querendo fazer naquela hora. Todos nós aqui podemos ter uma palavra profética. Todos nós aqui temos dons de curar. Todos nós aqui podemos falar em línguas. Todos nós aqui podemos interpretar. Não significa que quando alguém fala em línguas, todos nós teremos a interpretação. E não significa que eu vou ter a interpretação todas as vezes que alguém fala em línguas. Mas é possível. O que eu entendo é que é mais importante, eu não digo que eu tenho dons. Eu digo que aquele que tem os dons me tem. E pode manifestar esses dons a hora que Ele quiser, para a obra que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser. Porque Ele que faz. O Espírito do Senhor está sobre mim, como estava sobre Jesus, e Ele me ungiu. Ele me capacitou. Então depende do que Ele está querendo fazer naquela hora, para saber o que Ele vai manifestar em mim. Eu vi isso
nitidamente uma vez que eu estava ministrando com Randy Clark. Ele é um homem que Deus usou para iniciar o derramar do Espírito Santo em Toronto, em 1994. E é um homem muito usado por Deus na área de cura. E eu estava interpretando para ele e ele estava orando com uma senhora. Orando e nada acontecendo. Orando e nada acontecendo. E de repente eu comecei a ter umas coisas estranhas. Assim, eu tentando ficar na minha, eu estava do lado dele e ele estava ministrando. Ele é o ungido, ele é que tem tanta experiência. E eu estou ali. E eu estou, na minha cabeça, eu estou me vendo pegando o dedinho da mulher. E pegando o dedinho dela, eu, nada. Finalmente ele orando, a mulher cai. E ela cai de um jeito que o braço dela ficou aqui. Olha aquele dedinho para cima. Eu olhando, e eu não estou entendendo. O que é isso? E nada acontecendo. Finalmente eu olhei para o Randy e falei, olha, eu estou sentindo que eu tenho que pegar no dedo da mulher. E falou, por favor, faça. Nessa hora na hora que eu peguei o dedo dela, e ela entortou todinha. Um espírito de enfermidade nessa mulher que então manifestou e depois foi expulso e ela foi curada. Mas por que Deus não usa o Randy Clark? Por que eu naquela hora? Deus queria que eu soubesse. Deus escolheu a mim naquela hora. Isso fez abrir a minha cabeça. Abrir totalmente. Tem gente que não ora por cura e é o designado para orar. Isso significa que tem gente que não é curado porque você não ora e eu não oro. Aí é duro, porque Jesus ordenou, curai. Então eu passei a entender que os dons espirituais se manifestam na hora propícia, na hora que o Espírito Santo quer, como Ele quer, em todos nós. E a única limitação está em nossas cabeças, porque não está no Espírito Santo que quer nos usar. Como são os dons espirituais, então? A manifestação, versículo 7, do Espírito é conhecida, a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Tem 3 dons aqui que tem a ver com palavra. A primeira é a palavra de sabedoria. Eu falei, Senhor, como é que foi essa palavra de sabedoria na vida de Jesus? E Ele me fez olhar toda aquela intriga e confronto que havia entre Jesus e os fariseus. Você lembra que os fariseus tentavam pegar Jesus, mostravam uma moedinha. E aí? Você acha que a gente deve pagar imposto? E Jesus veio com aquela resposta tão sábia. Trouxe a mulher flagrada em adultério. A Bíblia diz que nós devemos apedrejar. O que o Senhor diz? Resposta sábia. Todas essas coisas assim. Jesus tinha uma palavra sábia. A palavra de sabedoria. Muitas vezes a palavra de sabedoria é o que é necessário no momento de conflito
E essa palavra de sabedoria vem para duas coisas. Primeiro, revela o coração daqueles que estão envolvidos. Segundo, dissipa a confusão. Há alguém que trabalha em administração aqui? O que é que você mais precisa? Sabedoria. Esse dom, muitas vezes, é o que vem para resolver os problemas. Senhor, eu não sei o que fazer. Tem N coisas, tudo é convergente numa resposta, e eu não sei qual é a resposta, porque se eu falar isso, para esse vai gostar, aquele não vai, esse outro, isso vai ficar. A palavra de sabedoria é o que você precisa. É uma capacitação divina. É o que Salomão recebeu a hora que duas mães vieram reivindicando a vida de um neném como filho. Palavra de sabedoria que Deus deu para o rei: me traz a espada, corta o menino no meio e dá a metade para cada uma delas. Não faz isso não. Tá bom, agora me traz o menino, entrega para essa mulher, ela é a mãe. O que aconteceu? Revelou o coração, nem que ele não fique comigo, é meu filho, eu não quero que morra. E resolveu o conflito. Eu tenho uma coisa que, quantos pais tem aqui? Por acaso você precisa de sabedoria para criar os filhos? Eu preciso. Uma época meus filhos estavam brigando muito. E até eles estavam desobedecendo a mim, a mãe, bastante. Eu digo bastante, era o suficiente para irritar a gente, né? E um dia, eu frustrado, percebi que eu precisava de sabedoria. Eu falei: Deus, eu tenho que saber o que o Senhor quer que eu faça. Ele falou: a próxima vez, chama seus filhos e fala para eles, se eles vão brigar, você vai amarrar as duas mãos, uma de cada, e eles vão ficar ligados até resolver as suas brigas. Tivemos que fazer uma vez. Uma vez. Acabou. É impressionante. Mais tarde, começou de novo uma outra coisa. Eu, Senhor, como é que eu vou disciplinar? Ele falou: essa vez, chama para o quarto, tira o teu cinto, põe na mão deles e fala para bater em você, porque você não foi pai. Um bom pai, ao ponto de ensiná-los. Então você que deve apanhar. Peguei, botei na mão dos meus filhos, começaram a chorar. Eu falei: vocês têm que me dar. Vocês têm que bater. Não! Ué, por que não? Eu não fui um pai bom para ensinar essas coisas para vocês. Vocês continuam. Não, você ensinou sim. Olha, Deus é sábio. Isso resolveu um monte de coisa, gente. Eu sei que pode ser estranho. Mas foi estranho o rei Salomão dizer: traz a espada. Revelou o coração e resolveu o conflito. Agora, para pedirmos, para ouvirmos a palavra de sabedoria, é necessário uma atitude nossa.
Eu não sei o que fazer. Fim de mim. Você sabe que essa palavra tem a ver com conduzir o culto? Eu não sei, Senhor, o que o Senhor quer. Eu não sei o que fazer nessa confusão. Porque eu já tive, por exemplo, ontem à noite, a risada. Eu já estive em lugares que tinha gente que levantou e queria ir embora. Chocados. Escandalizados com o que viram. Precisa de sabedoria nessa hora. Num culto, numa certa cidade, no meio da adoração, resolveram interromper o culto para uma coisa que é costumeiro para aquela igreja. Só que não avisaram a gente. Você tem que ter sabedoria numa hora dessa para saber o que Deus quer que você faça. O Espírito Santo rompe no meio do culto com arrependimento. Você tem que ter sabedoria. Alguém no meio desse arrependimento pede um microfone para confessar. A sua confissão pode significar o início de um tremendo avivamento. Eu conheço um avivamento na faculdade de Asbury, nos Estados Unidos, em Kentucky. Estado de Kentucky. 1970. Iniciou esse avivamento nessa faculdade, quando um rapaz no último ano de estudo, sempre rebelde, uma vida misericórdia, e todo mundo sabia, pediu o microfone no início da hora da capela. Era uma universidade, uma faculdade cristã. E ele começou a confessar os seus pecados, dando nome aos bois, na frente de todo mundo. Isso desencadeou um avivamento que durou semanas e semanas na escola. A capela ficou aberta 24 horas por dia, com gente indo, confessando, se convertendo, indo, adorando ao Senhor, intercedendo, compartilhando com outros. Isso desencadeou um processo em que pessoas de cidades e estados longes vieram para a escola para experimentar o que Deus estava fazendo. Sabedoria. Para abafar o Espírito Santo, basta não dar o microfone para o rapaz. Sabedoria. O Espírito Santo começa a mover, você ouve uma risada aqui. Daí, vai ou não vai? Você tem que ouvir o Espírito Santo dizendo, é só esperar. Aguarda. Tem muitas pessoas que foram tocadas ontem. O Espírito Santo estava movendo. Era importante para Deus. Bastava
eu dizer, não, eu acho que eu vou pregar. O Espírito Santo seria abafado. Palavra de sabedoria tem tudo a ver com a condução de um culto. E não é diferente para quem está dirigindo ali em cima. Há outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Onde está isso, Senhor, na vida de Jesus? Mulher samaritana. Jesus falou sobre as águas. Mas como é que eu vou beber essa água? Escuta, para beber essa água, que tal você chamar o seu marido? Eu não tenho marido. É verdade. Você já teve 5 e o homem com quem você vive hoje não é teu marido. Palavra de conhecimento. O que eu creio e entendo, palavra de conhecimento não é o que um professor precisa para ensinar. Esse não é o dom que sustenta o ministério de ensino. Não. Esse é um dom que revela o oculto e escondido. Aquilo que Jesus não sabia porque alguém falou isso para ele. O Espírito Santo falou para ele a respeito da vida daquela mulher. Essa palavra de conhecimento traz tantas possibilidades para um culto. Há tantas coisas que podem acontecer na manifestação da palavra de conhecimento. Por exemplo, num culto, Deus simplesmente terminou a adoração, Deus disse para mim, tem pessoas aqui desviadas, na adoração eu falei com elas, elas estão arrependidas, mas paradas. Faz o apelo agora. Não no final, faz o apelo agora. Porque eu quero que venham para mim agora. E você vai ver o que eu estou falando. Deus estava dando uma palavra de conhecimento, havia pessoas, e depois ele falou a condição que essas pessoas tinham vivido. A vida que estavam passando naquela hora. Aí eu peguei o microfone e falei, Deus está dizendo que tem pessoas assim. Ele está dizendo vem. Eu só falei, ele está dizendo vem, saíram correndo dos seus lugares. Se jogaram no chão. Chorando, pranteando diante de Deus e pedindo perdão. Palavra de conhecimento com uma palavra de sabedoria. Como administrar o culto. Essa era a liturgia de Deus para aquela hora. No meio de tudo isso, Deus pode dar palavra de conhecimento para cura, para libertação. Eu estava presente em São Paulo, na Igreja Renascer, muitos anos atrás. E uma pastora recebeu uma palavra que tinha alguém ali com espírito de morte. E ela destrinchou o que tinha acontecido 2 horas antes. Deus tinha mostrado para ela uma pessoa assim, fez assim, assado. A mulher saiu lá de trás chorando, quando ela chegou na frente, bluf, caiu endemoniada. Levaram, ministraram e ela ficou liberta. Palavras de conhecimento, agora andando com Randy, palavras de conhecimento a 1000 em relação à cura. Agora isso vem por quê? Porque temos uma expectativa que quando Jesus vem, ele vem com uma agenda. E o Espírito Santo age em nós para cumprir essa agenda. A palavra de conhecimento, por exemplo,
está voltado muitas vezes para a cura na vida de uma pessoa. Na vida da mulher samaritana estava voltado para arrependimento na sua vida. Ela pensava, Deus não está vendo, Deus não está se importando comigo. Mas quando Jesus disse, você já foi casado 5 vezes e o homem com quem você mora hoje não é teu marido? Vejo que tu és profeta. Deus está olhando para a minha vida. Essa ficha caiu. A mulher acabou dando seu testemunho e se convertendo. E outros se converteram por causa dela. Agora, além disso, isso pode acontecer no dia a dia, amados. Alguém estuda numa escola? Alguém? Tem estudantes aqui? Tem gente que trabalha numa firma? Você trabalha com outras pessoas? Crentes? Todo mundo é crente ao teu redor. Todo mundo com quem você estuda é crente. Sabe por que essas coisas não acontecem no dia a dia? Em primeiro lugar, porque a gente não se vê como sacerdote naquele lugar. Há um bloqueio em nossas vidas que a gente não se vê como sacerdote, como discípulo de Jesus, na escola ou na firma. E pensamos que essas coisas não podem acontecer. É por isso que eu contei ontem o que eu contei sobre aquela moça que trabalha com uma companhia de seguros. E naquela circunstância ela recebeu uma família que acabou de perder o filho. E Deus manifestou sobrenaturalmente a unção de riso que levou essa família a se converter. Só isso. Mas por quê? Porque a menina se viu como ministra. A primeira coisa que ela fez foi... Você lembra? Ela intercedeu. Ela orou. Ué, o patrão dela paga ela para orar? Paga? Não. Mas ela tem uma ótica, ela tem uma perspectiva. Não é meu patrão que sustenta a minha vida. Não é meu patrão que quer que eu esteja aqui. É meu pai. E aqui, nesse lugar, meu pai quer que eu ministre. Ela simplesmente abraçou isso. Isso pode acontecer com cura, libertação, arrependimento. Por exemplo, se você é intercessor, você já intercedeu pelos alunos que estudam na mesma sala? Já intercedeu pelo professor ou pela professora? Nós vamos estar compartilhando provavelmente domingo à noite como você pode orar o Pai Nosso simplesmente para que venha o reino de Deus e se manifeste o reino de Deus ali na sala, na escola, na firma onde você trabalha. Mas porque você não pede, venha o teu reino, o reino não manifesta. Isso tudo começa quando nós assumimos, eu sou sacerdote, eu sou discípulo de Jesus, para fazer as mesmas obras. E aí, amados, a nossa dependência é no Espírito Santo. A gente não tem que fazer isso por nossa conta. Ele que capacita, Ele faz acontecer. Quero ver só o dia que o aluno na carteira do teu lado, tá, comece a entortar, estribuchando. Deixa eu contar uma coisa aqui. Quando eu comecei a viver isso e pensar nesse princípio, uma coisa aconteceu comigo muito estranha. Estava em São Paulo, no terminal Barra Funda, e quando eu estava lá, um rapaz, junto com a esposa e a filha,
veio pedindo uma ajuda para chegar lá no norte, fazer uma viagem de 3 dias. Ele estava querendo inteirar a passagem. Pediu uma ajuda. Eu senti na hora, tá bom, eu vou te dar, mas deixa eu orar com você primeiro. Tá? Ótimo. Eu estou aqui na plataforma, tá? Ali, ó, 4 metros de nós, o ônibus que eu estou para embarcar para ir para Londrina. Tá? Vem cá, chama a sua esposa. Tá? Comecei a orar, pus a mão sobre o casal. Ó Deus, age na vida desse casal. Tá? Únios. Eu não sabia que eles não eram casados. Tá? Eram amigados. Pensei que era por causa da filha, mas a filha teve uma história triste. Tá? Mas está ali. De repente, o rapaz, na plataforma da Barra Funda, ele começa a manifestar um demônio. E eu estou vendo isso, assistente social está ali, polícia está aqui, todo mundo no ônibus que eu vou embarcar está assim. Peguei, eu falei, Espírito Santo, socorro. O que eu faço agora? Porque eu não queria deixar um escândalo. Eu já tinha visto cada escândalo em endemoniamento. E eu pensei, Senhor, não é nem um culto. O cara nem pediu libertação. O que eu faço? Não estou na igreja. Legal! Essas coisas aconteciam com Jesus em Jerusalém, em Galileia, nos lugares que ele foi e os discípulos foram. Não acontecia dentro das sinagogas, lá nas ruas. Só sei que orei com ele e o rapaz ficou liberto. Tá? Mas você precisava ver a hora que eu subi no ônibus. Eu subi assim a escada. Foi para entrar, estava todo mundo olhando para mim assim. Quando eu entrei e olhei pelo corredor assim, todo mundo fez assim. Né? Olha. Ai. Mas foi tremendo. Essas coisas só não acontecem porque a gente não se vê como sacerdote, como discípulo de Jesus no dia a dia. Tá? Mas isso tem tudo a ver. E para isso, necessitamos os dons do Espírito Santo. Continuando aqui. Há outro no mesmo Espírito, a fé. Deixa eu mostrar um outro aqui, rapidinho, aí a gente trata. Versículo 10. Há outro, profecia, que é o terceiro dom que trata de palavra. Conhecimento, sabedoria e profecia. Tá? Nós vimos palavra de sabedoria na vida de Jesus, palavra de conhecimento na vida de Jesus. Lembra quando Jesus falou com Simão, o fariseu? Simão, eu tenho uma coisa a dizer. Tá? Ele falou isso por quê? Porque Jesus sabia o que estava no coração de Simão. Quando ele falou, se esse fosse profeta, saberia quem e qual a mulher que lhe tocou. Aí o Espírito Santo dando uma palavra de conhecimento. O coração do Simão está ruim, hein? Deu ainda uma palavra de sabedoria que foi a própria parábola. Porque a parábola revelou o coração de Simão e dissipou a confusão. A terceira palavra, que tem a ver com palavra, é profecia. Jesus profetizou?
Sim. A respeito da queda do templo, da destruição do templo. Várias outras coisas que ele sabia de antemão e dava palavra profética. Aqui, versículo 9. Há outro no mesmo espírito, a fé. Jesus tinha dom de fé? Como é que você multiplica pães e peixes sem dom de fé? Como é que você anda sobre as águas sem dom de fé? Como é que você manda seus discípulos pescarem para tirar da boca dos peixes 2 moedas para pagar o imposto sem fé? Foi ministrado na vida de Jesus. Dom de fé. Eu acho interessante pensar que fé não é algo que eu tenho que gerar. O Espírito Santo quer gerar fé em mim. Crer para coisas maiores. Eu vejo necessário isso se alguém vai curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Alguém aqui que já orou com morto? Eu já orei com 3. Até hoje não levantaram. Mas eu já orei com 3. A última, fiquei 2 horas orando com um grupo de pessoas. Eu te digo, quando você está olhando aquele corpo frio, você sabe o poder que você não tem. Nada. Mas para orar, você tem que exercer fé. Eu sei que Deus viu. Entendo, eu creio que eu entendo as razões que as pessoas não levantaram, tá? Não ressuscitaram. Mas tinha que haver fé para orar. Tem que ter fé para você estender a sua mão e começar a orar pela cura na vida de alguém. Tem que ter fé para você orar e confrontar um demônio. E ordenar que esse demônio saia da vida de uma pessoa. Dom de fé ministrado pelo Espírito Santo. Uma capacitação sobrenatural. Continuando. Há outro no mesmo espírito, dons de curar. Eu acho interessante que se a gente avaliar, todos esses dons são voltados para a agenda de Jesus. Você notou isso? Eu nunca tinha notado isso. Todos os dons espirituais são voltados para a agenda de Jesus, para ministrar arrependimento ou cura, libertação. Dons de curar. Eu digo, parece que Deus dá especializações. Eu queria lançar uma visão profética aqui. Imagine que aqui tivesse abarrotado de gente. Porque toda semana, um povo de Deus se reúne aqui, e ali naquele canto tem oração por rins, ali tem oração por coluna, ali, quem tiver câncer, tem pessoas usadas por Deus, oram e qualquer câncer no corpo some, desaparece. Ali tem pessoas que oram pelas pernas. Não sei o que é, mas qualquer problema nas pernas, resolvido. Ali tem um grupo que, quando ora, rinite,
sinusite, bronquite, tudo em relação à respiração é curado. Ali tem um outro grupo que quando ora, tem pessoas que problema de estômago, problema na digestão, tudo resolvido. Você sabe que os hospitais são levantados assim? Essas especializações existem hoje na medicina. Será que Deus não está querendo que exista na igreja? Quando que você vai conhecer a sua especialização? Orando. Eu não sei porquê, mas várias vezes Deus curou pessoas de sinusite quando eu orava. Tenho vários casos de cura de sinusite. Sei lá. Conheço uma pessoa que ora pela coluna. Todo mundo, não importa qual é o problema de coluna, ele vem, ora pela coluna e é curado. Não entendo. Observo o que Deus faz. Parece que o dom de curar a vida dessa pessoa está voltado à coluna. Músculos, juntas. Qual seria a sua especialização? Não seria interessante, toda semana, na sua congregação, montar uma clínica? Agora, para isso, eu vou lançar uma visão profética. Você tem que ter visão, tá? Sabe o que acontece na igreja? O pastor é o sacerdote naquela fortaleza. Pastor é o sacerdote. O pastor é que ora pelos enfermos. Então, depois do culto, forma-se uma fila enorme, quilométrica, para o pastor orar. E mais cedo ou mais tarde, isso cansa. E o que acontece na vida de muitos pastores é que eles são seres humanos e no cansaço é difícil operar nos dons do Espírito Santo. Ele está pensando mais em se retirar do que em orar por 100 pessoas que estão na fila. Mas ele fica ali e faz. Mas um belo dia ele diz, não aguento mais. Então logo depois do culto, ao invés de orar, ele vai embora, vai para o gabinete. O que é que Deus está querendo? Está querendo que o pastor ensine o sacerdócio de todos os santos. Todos que têm o Espírito Santo têm o que é necessário para fazer o ministério de Jesus. Então ele chama Joãozinho, de 14 anos, a Mariazinha, de 6 anos, um presbítero, uma senhora que não tem nada a ver com nada, ela é avó, não é conhecida na cidade, ninguém sabe quem ela é, mas ela ora. E mais alguns. E o pastor fica na fila. Agora, pensa bem. Isso é igual aos dias de Jesus. Os discípulos de Jesus oravam por cura? Sim ou não? Hoje você ficaria na fila de Pedro para receber a oração de Pedro? Sim. Se Jesus estivesse lá?
Algo tem que acontecer. Primeiro, pastor vai lá, onde o pastor estiver, com todo mundo que vai orar, ele diz, vem se você tem uma enfermidade, vamos orar. Onde que vai cair todo mundo na fila? Aqui, ó. Sabedoria. Pastor ora com um. Aí ele fala, Maria, vem cá. Ora aqui nessa fila. Ela vai orar ali e ele vem aqui onde estava Maria. Há um monte de sem vergonha que vão passar daquela fila para cá. Tá? E ele ora de novo. Só que a Mariazinha está orando com alguém ali. De repente a pessoa começa a tremer, começa a gritar, começa a sentir calor, começa a pular. Eu estou curada. Agora onde vai todo mundo? O pastor precisa ter sabedoria para colocar os santos a fazerem o seu serviço. Imagina o que Deus pode fazer. Imagina como Deus anseia algo assim. E assim o pastor não fica sobrecarregado. E eu faria, assim que alguém fosse curado, se esse alguém é crente, vem cá. Tem mais uma pessoa orando por cura ali, ó. Acabou de ser curado. A fé dessa pessoa está aqui em cima. Ora agora. Não espera para depois. Ora agora. Vocês estão segurando as cadeiras? Tá? Tá segurando? Porque vai levar um choque. Quando que Jesus liberou autoridade e poder para os seus discípulos orarem? Depois de uma especialização em cura e libertação? Na hora que ele chamou. Deixo isso como desafio. Versículo 10. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. Isso discerne um espírito imundo, um espírito da pessoa ou o Espírito Santo. Uma capacitação sobrenatural. Quando alguma coisa está acontecendo na área, isso tem acontecido comigo mais na hora de libertação, ou quando Deus está querendo que eu saiba que tem infiltrante. Eu simplesmente não sinto paz. É como se alguém passasse a unha no quadro negro dentro de mim. Algumas pessoas sentem náuseas. Outras pessoas, a minha esposa, por exemplo, na presença de um certo espírito, ela começa a ter dores aqui. Ela sente dores aqui na nuca. Tá? Há coisas que o Espírito Santo faz nas nossas vidas para dar discernimento. Quando tem um espírito imundo e quando tem, precisa ser expulso, viu, gente? A ideia de dar esse discernimento é para expulsar. Está vendo como está vinculado à agenda de Jesus? Estava ministrando uma moça, conversando com ela, e Deus falava, eu só ouvi a frase, assim, no meu interior.
Espírito de medo, espírito de medo, espírito de medo, espírito de medo. E repetia. E ela falava 5 minutos e eu ouvindo isso o tempo todo. Aí finalmente ela parou e eu falei, escuta, você se considera uma pessoa medrosa? Sim. Você sabe que medo não vem de Deus? Não vem do Espírito Santo? É? A Bíblia diz que Ele não nos dá um espírito de medo, e sim de poder, amor e autocontrole. Medo é uma evidência que a gente não confia em Deus para nos proteger. Você confia que Deus te protege? Aí ela foi conversando um monte de coisa, os medos da vida dela. Finalmente eu quero confessar o meu medo. Acho que eu tenho pecado contra Deus, eu tenho uma atitude, tenho pensado que Ele não vai me proteger. Para quê? A hora que ela falou, Senhor Jesus, o espírito de medo pegou, não queria sair. Simplesmente o Espírito Santo falando conosco o que está acontecendo na vida de uma pessoa. Há variedade de línguas, há outro capacidade para interpretá-las. Dom de línguas eu não creio que eu preciso explicar aqui. Um grande número já estão falando em línguas. Mas eu quero dizer uma coisa a respeito de línguas. Se nós entendemos o que a Bíblia ensina sobre línguas, vai mudar o conceito da maioria das igrejas. Nós temos colocado línguas como a evidência do batismo do Espírito Santo. Eu diria, a evidência de qualquer dom espiritual é a evidência do batismo do Espírito Santo, não somente línguas. É possível que alguém não tenha falado em línguas, mas ela já é batizada com o Espírito Santo e a evidência é que outros dons estão fluindo. Isso aconteceu na minha vida. Eu não sabia porque ninguém tinha me ensinado dessa forma que eu estou te passando hoje. O que eu sempre ouvia é que a evidência do batismo do Espírito Santo é línguas. E se você não ora em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Isso simplesmente não é verdade. A manifestação de línguas é o sinal da dispensação do Espírito Santo. Não do batismo do Espírito Santo. Da dispensação. Porque línguas, e portanto interpretação de línguas, é o único dom que nós não temos nenhuma referência na vida ou ministério de Jesus. Não significa que ele não orava em línguas. Só significa que se ele falasse em línguas, e eu creio que falava porque todos os outros dons estão evidentes na vida de Jesus. Ele tinha discernimento de espíritos. Tinha fé. Dons de curar. Tudo mais que nós falamos é evidente. Eu creio que línguas e interpretação também havia na vida dele. Só que ele fazia isso retirado. Porque a palavra tinha prometido que na hora que esse mesmo Espírito passasse de Jesus para os seres humanos, para os seus discípulos, eles passariam a falar em línguas. Ou seja, o fato de hoje qualquer pessoa falar em línguas é evidência que o Espírito Santo voltou a habitar em nós, em Cristo Jesus. Não significa que eu tenho que orar em línguas para ser batizado. Significa que o fato de qualquer pessoa falar em línguas, o Espírito Santo agora
tem como dirigir a igreja. Tua vida, minha vida, a vida da igreja. É a dispensação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está dirigindo a igreja. Agora, com isso eu preciso dizer, porque eu já falei, também podemos orar em línguas. Eu creio que não há ninguém que tem que ser privado dessa experiência. Mas precisamos entender às vezes para que língua serve. Muitas vezes tem sido ensinado de uma forma que língua se torna um carimbo espiritual para mostrar, cheguei. Eu cheguei a ter uma espiritualidade tal que agora eu falo em línguas. E quando se fala em línguas? Lá na igreja. E se você avaliar, se fala lá no culto para mostrar para os outros que você fala em línguas. A razão pela qual Deus nos capacita a falar em línguas é para a nossa edificação pessoal. Ou seja, o que nós não sabemos, que precisamos orar e pedir de Deus, o Espírito Santo ora através de nós o que nós não sabemos. Destrinchando isso, na nossa ignorância espiritual, o Espírito Santo nos ajuda. Línguas não é um carimbo de espiritualidade. Línguas é um carimbo de carência. Eu estou necessitado, Senhor. Muitas vezes eu creio que pessoas não chegam a ter essa experiência porque elas estão esperando alcançar um nível que não é o propósito de línguas na vida de uma pessoa. O propósito de línguas é edificação, é interceder e pedir aquilo que nós não sabemos. Ou seja, somos burros espiritualmente, ignorantes espiritualmente, e o Espírito Santo vem a nos socorrer. Qual é o problema de orar só na igreja? Porque aí se torna evidência de que eu só estou mostrando para os outros que eu falo em línguas. Se eu estou entendendo que eu não sei o que orar, por isso o Espírito Santo ora em mim, então convém eu orar em línguas muito tempo, o tempo que for possível. Fora, lá na minha casa, lá quando eu estou caminhando, lá quando eu estou correndo, convém eu orar em línguas, porque o Espírito Santo vai estar pedindo por mim aquilo que eu não sei. Você está entendendo? É uma outra ótica dos dons espirituais, não é? Quando então vem uma palavra, por exemplo, no meio de um culto, alguém começa a falar em línguas como mensagem, aí devemos ter a sabedoria de esperar e perguntar: há alguém que entendeu a mensagem aqui? Não como tradução. Not as a translation of certain words. Não como tradução de certas palavras que eu fiz de inglês para português. E sim, um entendimento no espírito do que o Espírito estava falando por aquela pessoa. A outra noite, uma pessoa da nossa equipe ouviu uma pessoa falando um inglês perfeito aqui. E essa pessoa disse que ela não sabe inglês. Mas o Lúcio sabe inglês. E o que a pessoa estava falando era inglês. Interessante. Deus, o Espírito Santo pode dar um recado no meio do culto. Está vendo como tudo isso tem a ver com, primeiro, a agenda de Jesus, mas também tem tudo a ver com um culto? É dessa mesma forma que o Espírito Santo te conduz, sentado aqui,
para adorar e para dar e entregar uma adoração a Deus, agradável a Ele. Pode te mostrar, uma das coisas que Deus me falou anos atrás, mas na adoração, o que te vier à cabeça, a vontade que entrar no teu coração, faça. Porque é o Espírito Santo que está te mostrando o que o Pai quer. Eu me via de vez em quando, mãos levantadas, ajoelhado, prostrado. Dava vontade de bater palma. Mas o problema para mim sempre foi, mas eu sou diretor do seminário. E Deus falava, é por isso que você é que tem que fazer. Porque você vai estabelecer o padrão. Se você não corresponder com o que o Espírito Santo quer, muito menos os outros. Muito menos os outros. Os dons espirituais, capacitações sobrenaturais para fazermos as obras de Jesus, para cumprirmos a agenda de Jesus, dentro e fora da igreja. Eis a pergunta: você quer fluir nos dons espirituais para o seu dia a dia? Fernando, põe Rio do Leão, há um rio, e deixa repetindo. Eu quero chamar o pessoal do nosso ministério, também os ministros aqui da igreja local, o Fabian, o Anderson, os outros que estiverem presentes aqui. E aqueles que querem receber a oração, nós temos uma coisa que nós vamos pedir. Queremos que você venha, que você fica nessas linhas vermelhas aqui, até ali e do lado. E nós queremos orar com você e pedir uma coisa. Senhor, aumenta o fluir do Espírito Santo na vida desse irmão, dessa irmã. Nós vamos pedir para o Espírito Santo estar avivando os dons dentro de você, liberando a manifestação dos dons, para que você possa cumprir a agenda de Jesus. Agora tem uma coisa. Não vem para cá se você não tem a pretensão, nenhuma pretensão de estar orando por pessoas enfermas e expulsando demônios. Não vem. É melhor você ficar no seu lugar. Tá? Eu digo isso porque eu não estou aqui de brincadeira e o Espírito Santo não vai brincar com você. Se você já está com atitude, não quero fazer isso não. Então, fica onde você está, deixa o Espírito Santo falar com você onde você está. Mas nós estamos orando por pessoas que querem ser capacitadas para fazer a agenda de Jesus. E eu estou dizendo isso porque Deus vai te colocar à prova. Eu digo isso todas as vezes. Eu tenho alguém ali que é testemunho. Deus vai te colocar à prova. Ô Rômulo, falei no ano passado quando nós ensinamos isso. E logo naquele primeiro dia, Deus colocou pessoas enfermas para ele orar. Eu estou te falando, Deus vai te colocar à prova. Se você está disposto, Deus vai te usar. Você vai ver pessoas curadas, pessoas do seu lado vão cair estrebuchando. Deus vai te usar para expulsar os demônios. Prepare, isso pode acontecer no seu serviço, pode acontecer na calçada, quando você está indo para o mercado, pode acontecer no mercado, pode acontecer na plataforma do ônibus. Tá? Mas saiba que Deus tem no coração dele ter um monte de discípulos de Jesus, todos fazendo essa obra. Eu preciso dizer uma coisa aqui. Sempre quando alguém vai fazer uma obra, você coloca na sua agenda uma priorização. Isso é primário, isso é secundário, isso é para depois. Na vida e ministério de Jesus, é evidente
E eu te desafio a fazer uma avaliação do Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, para comprovar isso. Na vida e ministério de Jesus, é evidente que ele prioriza os seus discípulos pregarem arrependimento, curarem os enfermos e expulsarem os demônios. É prioridade. Isso existe para fazer essa obra. Ele dá uma estrutura dessa para fazer essa obra. Nós temos que entender que coisas são dadas. E agora eu vou chutar o balde. Quantas escolas foram levantadas pela igreja para os cegos? Jesus iria levantar uma escola para os cegos? Se o dinheiro e tempo para levantar a escola dos cegos fosse investido em orar pelos cegos para que fossem curados, será que o negócio não seria invertido? Tá bom, chutei o balde. Pai, em nome de Jesus, você pode vir enquanto eu estou orando. Em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, fala conosco a respeito do fluir